Eu também acho que esse pessoal muito jovem, Jefferson, eles têm algumas lacunas enormes, não é? Eles sabem de tecnologia, mas eles mexem, por exemplo, no celular. Eles não sabem mexer num computador, por exemplo. Claro. Não sabem um Word, um Excel, um negócio. Tudo, eu sei, só no computador, no celularzinho aqui. Então, também tá faltando coisa aí. Ou seja, também não tá completo. Também não tá completo, Bah. né? Os de 50, muita crença das empresas de que o pessoal de 50 já era, alguns, né? Vai ter dificuldade, não vai. Tem uma coisa que eu concordo. Tem equipes que são todas jovens, aí vem um 50 no meio ali. Ou um 40, 30, que seja. É todo mundo de 20, vem um de 35. Tá? Vamos diminuir um pouco a régua. Às vezes ele fica um pouco deslocado, né? Tá todo mundo numa outra vibe, então isso a gente tem que olhar um pouquinho também. E aí, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Fora da Curva. E eu vou te falar, se você é empreendedor, você precisa tornar-se empresário. Se você é empresário, você precisa entender desse assunto aqui. Você fala, não sou empreendedor, não sou empresário. Presta atenção, provavelmente você vai trabalhar numa empresa. Você precisa entender desse assunto aqui. Nós vamos falar do mundo das profissões, do mundo dos negócios, por uma perspectiva um pouquinho diferente. Além da venda, além do sonho empreendedor. Tem coisas que nós temos que realizar e você vai aprender nesse podcast, beleza? Já vai deixando o like, já se inscreve no canal, já encaminha para mais alguém, que hoje o papo é sério. Eu tô aqui com uma especialista que já ganhou 7 prêmios, já fez empresas ganharem 7 vezes prêmios de melhor lugar para trabalhar. Eu até engasguei aqui. Então é o seguinte, vai valer a pena esse papo. Vem comigo, tamo junto. Fábio, bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Obrigada. Fico muito feliz por estar aqui. Muito feliz, grata mesmo. Bora conversar então, né? Vamos lá, vamos virar aqui um negocinho aqui. Para começar, eu quero te dar um presente. O que você acha? Nossa! Presente aqui da Caricanecas, do nosso amigo Marcelo, da LM Vieira. Tá aqui. Tá certinho, olha né, Cláudio? Aí, gente. Tá aqui. Aqui, ganhando o seu presente. Você falou da xícara do Jô. Você vai ter a sua agora. Abre aí. Não acredito. É sua, abre aí. Olha aqui, gente. Olha aí, fora da curva. Gente, vocês estão fora da curva mesmo, aí, gente. E tem o seu rosto aí, ó. Olha aí, hein? Não acredito! Demais, né? É isso aí. Gente, olha isso aqui. Que coisa mais linda! Amei. Meu Deus do céu. E eu quero lembrar aqui que LM Vieira, nosso apoiador master dessa jornada de podcasts, dessa primeira temporada, onde nós estamos entrevistando pessoas que realmente contribuem para esse mundo fora da curva. O que é fora da curva? Não é só alguém que está acima da média. Eu acredito que toda família tem uma pessoa que é fora da curva. Que toda família tem como se fosse aquele que é disruptivo, que faz o que os outros não fazem. Toda família tem. E eu acredito que você que me assiste é o fora da curva da tua família. Entende? E é por isso que eu trago pessoas que fazem coisa que os outros não fazem. Então, você não vai ver a gente falando aqui de coisas que não são úteis. É para isso que nós estamos aqui, para trazer conteúdo de verdade que ajude você na tua jornada. E aí, bora conversar? Vambora Fale conversar. de você aí, apresente-se, por favor. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Essa mulher é uma senhora já, né? Uma senhora que adora pessoas. Gente, como eu gosto de pessoas. Uau. Pessoas fora da curva. A gente fala muito isso, Uau. gente. Para você, nós trabalhamos com recrutamento e seleção, trabalhamos com desenvolvimento de pessoas. A gente vê tanta coisa legal, tanta história bacana fora da curva. Sim. Que nos encanta, assim, brilha o olho. A gente sempre fala lá na equipe, né? Que quando você ganha o dia, quando você entrevista alguém, que é uau. Sim. Assim, sabe? Aquela pessoa assim, nossa, a expectativa tava aqui, mas foi aquilo ali. Aí parece que te dá transcende aquilo ali, Que né? legal. Aquela outra pessoa do teu lado, você percebe que ela tem um talento diferenciado, né? Como é que você chegou nesse mundo de headhunter, de trazer pessoas, de entrevistar gente, de ajudar as empresas a ter funcionários melhores, oportunizar vagas, enfim? Como é que você chegou nesse
Você sabe que é uma pergunta muito interessante, né? Porque hoje a gente está num mundo de carreiras, né? A gente falando muito, tem essa modinha agora de transição de carreiras. Sim. E não é assim, eu estou falando em modinha, mas é algo sério mesmo, né? Eu sou formada, tenho uma formação em hotelaria e vim para o RH. Quanta gente formada em várias coisas aí, em várias graduações e vai para outras áreas. E não tem nada de ruim nisso, é muito legal, inclusive. Você pode ser o que você quiser. Por favor. Aquilo que o ambiente está te proporcionando, né? Desde que você tenha uma visão. Então, desde que eu me via por gente, primeiro eu pensava que eu queria ser professora. Por quê? Porque minha mãe era professora. Você tem cara de professora? Aí já me falaram no elevador lá do prédio, falaram assim, você é prof? Porque sempre cheio de papel na mão, né? Aí, não, eu não sou prof, né? Mas sou quase, trabalho com pessoas, né? As professoras trabalham com crianças. E aí, já começa aí talvez uma luz aí para nós falarmos, Jefferson, da inspiração, né? Das pessoas que te inspiram, de um líder que te inspira. Minha mãe me inspirava. Eu via aquilo ali, era o que eu via, né? Meu pai também. Mas minha mãe que me dava esse olhar, assim, né? Então, eu queria ser professora lá pelas tantas. Eu pensei, eu quero atender, mas não sei o quê. Lá com 14, 15, 16, Jesus, o que eu vou fazer? Né? E aí, eu entrei para a área da hotelaria, é uma longa história, e era atendimento a hóspedes. Lidar com gente. VIPs, lidar com gente. E aí, eu fui para essa área de como é que fala? Quando você é hostess, resolver problemas. Resolver os probleminhas daqueles hóspedes que estão felizes, que não querem ter problema, né? E trazia o probleminha para mim, aqui para o meu ombro. E resolvia. E isso foi me dando know-how. E depois com a equipe, entrando para as áreas de serviço, porque isso tudo eu não resolvo sozinha. Sim. Eu preciso resolver junto com a equipe. Então, eu fui entrando em gestão e quando eu saí da hotelaria, parei em Cascavel. E em Cascavel, eu fiz uma pós-graduação em RH e eu disse, meu Deus do céu, é isso aqui que me brilha, né? Porque lá tinha algumas questões, né? Na hotelaria, né? Muito desgaste, N coisas, né? Porque você lidava com hóspede, com o desgaste também final de semana, enfim, várias outras questões. Mas o que mais te chamou a atenção no RH? Você poder olhar para a pessoa e valorizar essa pessoa, colocá-la no lugar certo, sabe? Legal. De repente, ela está ali subutilizada. Uau. Você poder ser parceira do líder. Eu penei no início, eu achava que eu era mandona lá no RH, mas o RH não manda em nada. O RH apoia. Eu estou falando sério, porque às vezes a gente acha assim, né, como o RH tem poder, mas não é. O RH, ele é apoio, ele tem ferramentas que podem ajudar a liderança a ser um líder assertivo. Tá, vamos apimentar esse negócio de RH aí. Me diz uma coisa. Eu venho desde a minha infância participando de grupo de oração, né, da igreja. No grupo de oração tem aquele cara que entrega lembrancinha. O cara que entrega lembrancinha lá na porta. Será que os RHs hoje não são vistos dessa forma nas empresas? Como se fosse o entregador de lembrancinha, o cara que coloca o cartazinho, quando na verdade o RH poderia ser uma coisa muito mais potente? Será que não tem uma visão assim das empresas? Que o RH resolve um problema ali, é meio psicólogo de vez em quando, é meio que o ajudador. Sim, será que as empresas não olham com esse olhar às vezes e por isso não conseguem ter um RH forte, não conseguem ter as coisas fluindo? O que você pensa? Eu penso que as empresas, em geral, tá sempre generalizando aqui, sim, né? Claro que tem ótimas. As empresas veem o RH como um DP ainda. Assina o lerite, entrega a lembrancinha mesmo, vamos fazer uma festinha, vamos organizar ali. A festinha, eu adoro uma festinha, mas desde que ela tenha objetivos.
ela tenha um planejamento e você saiba por que você quer fazer essa festinha. Ela tem que ter o engajamento, por que a pessoa não participou, por que ela não veio. Opa, o RH já tem que ficar analítico e ficar observando por que a pessoa não foi na festa, que é um negócio tão legal, que é um churrasco, que é uma confraternização. Claro que tem os que não vão porque realmente não podem por algum motivo, mas muitos não vão porque não estão bem, se sentindo bem nem para ir na festinha. Então, infelizmente, as mudanças precisam vir de cima para baixo, Jefferson. Sim. É muito mais fácil se você tem uma diretoria que tem uma visão de RH, de gestão, de GP, né? Gestão de pessoas. Sim. E que valorizem o ser humano, não olhem ele só como um número ou precisamos produzir a qualquer custo. A empresa, sim, ela precisa produzir, ela só existe porque ela precisa dar lucro. Mas já dizem vários livros, né? Você é um estudioso, a academia já fala muito estudo sobre felicidade no trabalho, sim, sobre ter amigos no trabalho, o quanto é relevante você ter pessoas felizes ali. Afinal, são as 8 horas que a gente passa só ali no trabalho. Então, mas aí que tá. Eu vejo, assim, que algumas empresas, isso é de forma geral, até generalista, como você falou, elas não têm esse olhar de que um RH está ali para cuidar de gente, que é recursos humanos, cuidar dos nossos recursos humanos. E às vezes nós queremos recursos humanos que tenham só recursos operacionais, apertadores de botão dentro da empresa, sim, né? Sim. Então, o que eu percebo é que poucas empresas olham para isso, e as que olham para isso tem uma rotatividade menor, as que olham para isso conseguem ter um clima melhor, né? Em 2021 e 2022, nós tivemos a grande renúncia, The Great Resignation, né? Os Estados Unidos bateu picos altos de demissão voluntária, no Brasil também chegou isso, sim, de pessoas que simplesmente olham e falam, vou embora. É por quê? Porque sim. E não tem um propósito certo do que foi, um motivo certo do que foi e tal. Será que não está faltando esse olhar de pensar em ser humano mesmo dentro das empresas? Mas com certeza, né, Jefferson? A qualidade de vida, a Great Resignation foi em função de que as pessoas começaram a olhar para elas mesmas, né? Se identificar, se entender um pouquinho mais, entender o que faz sentido para elas, que perderam muitos entes queridos, né? E não deram valor, não tiveram tempo, entraram dentro de casa, ficaram em casa, olharam talvez para uma qualidade de vida melhor em casa, às vezes não, né? Alguns sim, alguns não, alguns se acharam, outros não, mas os números falam, né? Houve a Great Resignation, as pessoas quiseram empreender, fazer as coisas para elas, ter um tempinho a mais para o café, um tempo a mais dizer, hoje à tarde eu não quero trabalhar porque eu tô com dor de cabeça, eu não vou render, eu trabalho à noite. Porque né? Nós estamos transitando da era industrial ali, né? Querendo ou não, a gente passou pelas 4 eras, vamos dizer assim, estamos na 4ª era, mas tem empresas que estão na 1ª era ainda, vamos ser sinceros, que não conseguem olhar para a pessoa e tem uma que eu vou dizer assim, aquela visão do patrão e o quase escravo, só que remunerado. Sim. Por mais que, para nós que estamos estudando desenvolvimento humano, parece que todo mundo trabalha por propósito igual a gente, mas a realidade não é assim. Eu atendo empresas no Paraguai, é a mesma coisa do Brasil, tá? O pessoal gosta de falar, não, que o Brasil está à frente do Paraguai. Em algumas coisas. Tem coisas que estão iguais, e tem coisas que estão até melhores. Melhores, né? Então, o que acontece? Como é que faz para eu que sou empreendedor, quero ter minha empresa, meu escritório, quero crescer, como que eu faço para virar essa chave? Como é que faz para virar essa chave de começar a entender que o mundo está numa outra frequência? Não é mais igual assim. Precisa primeiro contratar um Jefferson, né? Na verdade, a gente vai fazer o jabá aqui. Bora. Na verdade, não o Jefferson, quem for. Mas assim, e nem contratar, é se abrir para olhar, ouvir,
Vamos botar para mim aqui, né? Eu estou fazendo um esquema aqui fica em paz. ouvir mais podcasts fora da curva, mais tá correndo, tá andando, vai lá e ouve alguma coisa. A gente tem o administradores.com, fala muito bom, te abre um olhar. Gente, cada vez que eu escuto alguma coisa, te dá uns 3, 4 insights, assim, putz, tal coisa. Poxa, como eu poderia fazer diferente? Então você sente que está faltando essa busca de um busca, novo... aprender coisa nova, né? E coisas relacionadas a pessoas. Porque o empresário um pouco fechado, ele olha para eu quero produzir, como eu posso produzir melhor? Como que eu posso melhorar a minha máquina? Como que eu posso diminuir aqui, aumentar a minha qualidade? Mas e as pessoas? Sim. Uma hora dessas ele vai se dar conta, muitos já se deram conta, de que dependem das pessoas para que elas façam. A gente sozinho não faz. Então, daí vem o desespero de alguns. Gente, estamos perdendo pessoas. Mas e por quê? Né? Porque a pergunta é, por que eu estou perdendo essas pessoas dentro da empresa? O que eu estou fazendo? Então, não adianta só contratar uma consultoria em gestão de pessoas, Fabiana Poletti, né? A gente recruta, seleciona, a gente, olha, se lasca às vezes, né? Sim. Eu digo, a gente brinca porque vai e vem de tudo. A gente faz uma seleção bem... criteriosa no sentido, não que tenham pessoas ruins, mas as pessoas que não se enquadram naquilo ali, né? Porque a gente tem o perfil todo desenhado do que as empresas querem com aquela vaga e aí a gente coloca a pessoa lá dentro da empresa e a empresa não tem nenhuma integração. Sim. Ela chega lá e ela é jogada ali, ó, vai agora ali pro teu cantinho, generalizando um pouco também, né? Não sei se... Não, mas eu já vi também. Eu também já vi. Tu também já viu, né? Sim. Ó, vai ali, senta ali, que daqui a pouco vem alguém falar contigo. Pô, não tem às vezes nem a máquina, nem o computador. Para ela fica ali, tá. Chama o cara, contrata ele, né? O que acontece? As empresas chamam a pessoa, bateu as ideias, como eles dizem, com o empresário, gostou, aí joga lá dentro para trabalhar, não tem um processo para chamar, para conversar, não tem treinamento. Né? E as que tem, é um treinamento básico demais e não integra a pessoa. E depois cobra meta, cobra resultado. Daí o que acontece? De novo, a velha frase do Simon Sinek, quem não entende de pessoas não entende de negócio. E eu estou falando há anos, quem não entende de pessoa não entende mais nada. Então, as empresas que não investirem nesse momento em ser humano, investir em cuidar de gente, entender sobre propósito, fala-se tanto de propósito e as empresas ainda estão querendo conquistar com o salário e, olha, você vai crescer aqui dentro. Isso é pouco. É pouco porque, como você falou, as pessoas foram para casa, pandemia e tudo mais. E o que aconteceu com elas? Elas perceberam que a vida delas é mais do que trabalho. Sim. Então, eu tenho que, não sei, na minha cabeça, como empresário, dar a oportunidade para que a pessoa veja que ela está fazendo mais do que trabalhar para alguém, né? É trabalhar com alguém. E aí? E quando não rola isso... E aí entra aquela palavrinha intraempreendedor, né? Isso. Porque aí você fazer o máximo que você pode com aquilo que você tem. Então, se eu sou... Olha que bacana aquele menino que vem entregar água. É isso aí. Que educado que ele Muito foi. bom. Eu não consigo saber se ele é o dono da empresa ou se ele é o entregador. Porque ele vê, nossa, aqui é um estúdio. Nossa, que legal. Olha, você me empresta. Olha, tem uma mosquinha ali dentro, não sei o quê. Interessado, né? Interessado e querendo e fazendo, com licença e pedindo mais ferramentas. Ele foi fora da curva. Isso. Que geralmente a gente não vê isso. A pessoa fica quieta, muda, ela entra, vira a água lá e sai, tchau. Ou seja, as empresas precisam aprender a gostar de gente e comunicar para as pessoas que elas são importantes, entender, comunicar a visão, né? Que eu acho que essa é uma dificuldade, comunicar a visão. Porque às vezes o dono, ele tem uma visão. Sim. E daí, como ele não comunica essa visão, ele não acha esses caras fora da curva, essas pessoas que querem crescer. Mas trazendo para o lado das pessoas, me diz, não tá difícil também achar gente? Tá super. Na perspectiva do empresário, assim, porque o que eu mais escuto... Sabe o que é? Se eu chegar numa empresa hoje e falar assim, qual é o maior desafio? Eu já sei as respostas.
Por mais que a galera pense que o desafio é vender, não é. O desafio é, eu não acho gente boa para estar comigo. E as que são gente boa aprendem as coisas e saem daqui. Uma empresária falou para mim esses dias, Jefferson, eu treino as pessoas e elas estão sempre saindo. E não sei o que. Eu falei, bem-vindo ao mundo real. Nós somos só ponte para as pessoas. Empresários têm esse tipo de problema. Ok. Mas aí eu pergunto, será que não está demais? Será que não está difícil? Como é que é? Para trazer gente boa. O que você me diz? É um desafio enorme isso, né? Trazer gente boa. A gente vive isso todos os dias e nós não fazemos milagre, nós como especialistas na busca de gente boa, né? De gente boa e gente que se encaixa ali exatamente naquela vaga específica. Não que alguns não são aprovados porque não encaixam ali. Vão encaixar em algum lugar, em outro lugar. Agora, se destacar, aí depende dele. Nós vamos fazer uma palestra amanhã à noite, sábado à noite, numa empresa fora da curva. Porque eles estão fazendo um boom ali para virar a chave. A partir de agora, nós ficamos 1 ano preparando o RH e a partir de agora nós vamos botar esse RH vamos anunciar para todo mundo e todo mundo tem que se conhecer e aí eles contrataram gente para a gente fazer essa cerejinha ali, o negócio, o trabalho foi todo deles. Mas a dificuldade existe sim, porque as pessoas estão um pouco acomodadas, eu vejo também, sabe? E não tem muito foco também, Jefferson. E aí é culpa da pessoa e da gente, né? Da pessoa, de nós mesmo. Eu também sou uma pessoa que luto com foco, porque nós temos tanta informação aí na mão que você não sabe para que lado olhar, para que faz primeiro, o que olha primeiro. É uma coisa que eu estava pensando esses dias. Será que não está difícil trazer as pessoas porque elas nem sabem o que querem? Às vezes. Porque são tantas opções, né? É tantas opções. Eu posso empreender, eu posso ter 2 negócios, eu posso trabalhar, sei lá, de Uber ao mesmo tempo. Não, mas eu quero viajar ou eu quero ter uma carreira? O que eu quero? Parece que... Não sei. Talvez as múltiplas possibilidades, né? Múltiplas informações, porque a internet acelera a cabeça de todo mundo. Né? O 2.0 também ali no WhatsApp. Não, o tempo todo, né? Será que não está faltando gente que sabe o que quer? Olha, é um bom insight esse, né? Primeiro, os jovens não sabem mesmo. Eles precisam de alguns anos aí de experiência, mesmo que eles possam dizer, não, isso eu não quero, né? Isso falta muito. E aquelas pessoas que já são mais velhas, às vezes estão frustradas ali, ou demoraram muito a perceber, e vão fazendo, ficam acomodados, quando vê, estão ali 10 anos dentro da empresa, daí um medo de sair. E aí vem a transição de carreira. Sim. Aí eu falei antes contigo, né, que a gente começou trabalhando muito fortemente na área de tecnologia. Hoje você vê os cursinhos as faculdades, pelo menos a informação que eu tinha no início do ano, estão lotadas, de novo. Porque há 2, 3, 5 anos atrás estava vazio, tinha poucos. Hoje estão lotados. Por quê? Porque o mercado aqueceu super. Demais. Ou seja, o que elas estão procurando? Então, elas querem dinheiro? Elas querem o quê? Será que elas realmente gostam de desenvolver? Ou elas perceberam um valor aí no mercado? Agora tem muito emprego ali. Mas aí o que vai acontecer com esse monte de gente dentro da sala de aula, e 40, 50 alunos? Vai ter mercado para todo mundo dentro da área de tecnologia? Os melhores que vão se destacar, que são aqueles que aí vêm. Você chegou num ponto que eu queria perguntar para você como especialista. Será que nós não vamos ter uma lacuna? É assim, para pessoas que trabalham de forma profissional, focada e tudo mais, parece que são os mais velhos que estão assim. Parece que essa geração está menos focada, é isso que nós estamos falando. Então, talvez os mais antigos são mais bons de serviço. Beleza. Só que tem tecnologia. E quem que está manjando de tecnologia? Os mais novos? As crianças? Será que não vai ter uma lacuna daqui a pouco? Se você quer alguém para tecnologia, vai ter que contratar criança. E se você quer alguém bom de serviço, você vai ter que contratar idoso. Será que a gente não está tendo uma lacuna disso? Porque, assim, no meio disso, tem a galera ali dos 30, 40, e aí? Porque, assim, é muito difícil lidar com isso. Eu não sei como é que você tem visto.
tem algumas questões aí. Por exemplo, crença também, né, Jefferson? Acho que você conhece bastante de crença. Aí a pessoa diz, não, 20 anos, a pessoa tem 20 anos, não dá. É muito novinho, já nem quero. Tá. Aí tem outros, 50 anos, já não sabe fazer nada. Esses dias eu levei um tapa aqui, ó. Porque eu fiz um curso online e aí eu falei lá. Eu acho que eu falei em algum... Eu não lembro que a professora me disse assim, ô Fabiana, eu tenho mais de 50 e eu não tô atrasada, não. Eu sei, eu faço podcast, eu faço não sei o quê, eu tô bem informada aqui. Então, não generaliza isso, que você tem mais de 50 e que você não sabe. Né? Então, eu disse, nos dedos. Claro, a gente corre atrás, né, da tecnologia. Os mais de 40, 30, 40, 50 tem que correr, porque se você não vai atrás hoje, você ficou para trás mesmo. Mas a gente vai ter mais lentidão. Porque por isso que eu tenho equipe ali, né? A gente você faz mais rápido que eu, vai lá e faz, mas a gente tem que estar ligado também. Porque parece que tem uma lacuna agora. Os jovenzinhos são muito bons de tecnologia e os mais antigos são melhor de trabalho. Só que tem a galera da idade no meio que está perdida, sem visão, e as empresas precisam dos 3 públicos. Então, assim, se nós tivéssemos que fazer um manualzinho do empresário para diminuir esse turnover ou para parar de se frustrar, na verdade, porque é uma frustração. Traz uma pessoa, 3 meses já vê que não deu. Às vezes no primeiro mês já vê que não deu. Espera no segundo, espera no terceiro. Eu acho que eu vou dar O que a empresa tem que ter? Eu vou dar um segredinho aí de algo que a gente fala e faz. Eu também acho que esse pessoal muito jovem, Jefferson, eles têm algumas lacunas enormes, não é? Eles sabem de tecnologia, mas eles mexem, por exemplo, no celular. Eles não sabem mexer num computador, por exemplo. Claro. Não sabe um Word, um Excel, um negócio. Tudo, eu sei, só no computador, no celularzinho aqui. Então, também está faltando coisa aí. Ou seja, também não está completo. Também não está completo, né? Os de 50, muita crença das empresas de que o pessoal de 50 já era, alguns, né? Vai ter dificuldade, não vai. Tem uma coisa que eu concordo. Tem equipes que são todas jovens, aí vem um 50 no meio ali, ou um 40, 30 que seja. É todo mundo de 20, vem um de 35, tá? Vamos diminuir um pouco a régua. Às vezes ele fica um pouco deslocado, né? Tá todo mundo numa outra vibe, então isso a gente tem que olhar um pouquinho também. Será que ele vai gostar? Então a gente tem que entrevistar e entender se vai ou não. Já não descartar de cara, dizer, não, esse pessoal é muito... Então, primeiro, a gente precisa entender. E aí, o segredinho que eu dou é... Eu vejo que está faltando aí um pouquinho de recrutamento e seleção aí nesse pessoal de 30, 40, não isso, mas um empresário olhando, deu um mês, já não vai dar certo. Falta isso, entender um pouquinho do recrutamento e seleção, que eu já vou dar um segredinho, fiquem aí, já vou dizer... E também muita comunicação, que foi o que você falou antes. Esse empresário falar com esse funcionário. As expectativas, o que ele vai ter ali. Sabe por quê? Porque algumas empresas, elas escondem a coisa que não é tão legal. Elas falam as coisas tão legais. Aqui você vai encontrar isso. Vai vende pra caramba. Aí o primeiro mês não é muito fácil. O segundo mês de novo. E assim, e aí então não está claro. Não houve uma veracidade, não houve empatia, não houve falar a verdade. E aí a pessoa entra e ela se frustra e ela também já não trabalha tão bem e aí acontece uma roda. Então, as empresas precisam comunicar melhor comunicar muito melhor de como é de verdade. Tem as coisas legais, mas também tem coisa que não é tão legal assim. Sim. Você vai sofrer para vender, ou você vai sofrer... Não precisa falar sofrer, né? Mas você vai ter dificuldades, desafios, disso, daquilo, mas eu tenho alguém que vai te ajudar aqui, você não vai precisar ficar preocupado. Tem aquele candidato que vai falar tudo isso no início. Ele vai dizer, olha, eu vou ter como aprender, eu vou saber, eu vou... Mas tem os outros que são mais quietinhos, que vão... Isso me faz pensar uma coisa. Às vezes, numa entrevista, a pessoa dá uma exagerada nas suas virtudes e esconde os seus defeitos. Será que as empresas também não fazem isso, então?
Claro, né? com certeza. As empresas fazem isso. E aí, para você não esconder os seus defeitos, entra, né, uma seleção. E o segredinho, eu vou contar agora. O segredinho é sempre que não é segredo para todo mundo. Muita gente já faz isso. É você pesquisar, fazer perguntas poderosas e perguntas relacionadas ao passado histórico profissional dessa pessoa. O que te levou a trabalhar no lugar que você trabalhou? Por que você escolheu? Por que você escolheu aquilo lá? O que você fazia lá? Como que você fazia? Era de que jeito? Me fala, me mostra. E deu resultado? Qual foi o resultado? O que você fez com esse resultado? Essa é a seleção. Porque aí o empresário chega, ou o líder, alguém chega e diz: você gosta de trabalhar em equipe? Gosto. Eu amo trabalhar em equipe, eu sou muito perfeccionista e eu me cobro demais. Você sempre olhando para o futuro. Eu também fazia isso no início de carreira, faziam perguntas bonitas. Como que você faria se você encontrasse uma pessoa ali na esquina e não sei o quê? Suposições. Eu tinha esse histórico em mim, né? Eu imaginava que isso fosse... Mas quando eu entrei para a seleção por competências, não tem, porque a pessoa ela não muda muito o status quo dela, assim, de uma hora para outra, né, Jefferson? Você que é estudioso, demora bastante de você mudar esse formato, a tua forma de ser. Então, do jeito que ela fazia... se você quer alguém comunicativo, você já vai ver na entrevista. Agora, outras coisas mais desafiadoras, pessoas que são proativas, você consegue fazer perguntas específicas com base naquela competência que você dá e que você precisa na tua empresa. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas ficam um pouco tempo. Primeiro, comunicação. Primeiro que ela não vê o líder ali do lado, ela não tem para quem perguntar as coisas, ela não sabe como faz. Ou então a empresa... Eu escutei isso hoje. A empresa é uma bagunça. Escutei isso. A empresa é uma bagunça, não tem processo. Ou então ela pode ser uma bagunça, mas diga assim, nós vamos ajeitar a empresa. Ela está uma bagunça na entrevista. Ela está uma bagunça. Ela realmente, eu preciso muito de você. Porque trazer aquele desafio para essa pessoa, para que ela realmente entre amando aquilo ali, vestindo a camisa, é isso. Esse é o... Então falta essa clareza, mostrar vulnerabilidade, não vender a ideia de que a empresa é uma coisa incrível, o que na verdade não é, porque se fosse incrível, essa pessoa estaria pedindo para trabalhar ali, estaria implorando essa vaga. E para a pessoa? Porque assim, eu recebi uma pergunta, inclusive, do Wagner, que está sempre com a gente. O Wagner falou assim, eu quero saber... Ele está buscando uma entrevista, o Wagner é jovem aprendiz, né? E ele está buscando trabalho numa cooperativa famosa da nossa região. E dele falou assim, como é que eu faço? Será quantas vagas? 40 vagas, um negócio assim. Como é que eu faço? Então, não só como é que vai bem numa entrevista. Não, a pergunta é, o que as empresas realmente querem que você entregue? Como é que faz para chamar a atenção de empresa grande? Como é que faz para entrar? Porque, por exemplo, eu entrei na Porto Seguro na época, seguros, muito legal, multinacional, uau, incrível. Depois trabalhei na Tokio Marine, gigante também. Beleza, mas eu não tinha método. Eu entrei pelo meu jeito. E quem quer entrar em cargos bons, como é que faz? Como é que é o caminho? Entrou pelo teu jeito, é o famoso perfil, né? As pessoas confiam em mim. Pronto, beleza. Mas nem todo mundo tem comunicação assim, tem história que eu tenho, beleza. E aí, como é que faz? Como é que eu chego nesses lugares? Não tem, assim, muito segredo, porque aquela coisa do juiz, né? Cada juiz tem um jeito. Às vezes eu falo para os candidatos, olha, você foi aprovado por mim, só que eu sou recrutadora, sou headhunter, quem vai te aprovar de fato é lá na empresa. A empresa que vai ver e vai entender se você tem o match com ela, né? Certo. Então, é mais ou menos, sabe, dar o match, mas aí você tem que ter, você pode ter uma estrutura antes disso, com um currículo bem bonitinho, no sentido figurado, né? Um currículo bem formulado, você
estudar um pouquinho do teu histórico, do que você fez, porque os candidatos chegam bem despreparados para a gente, assim, sabe? Eles não sabem a linha do tempo deles. Ai, me esqueci que ano que eu me formei, principalmente aqueles que são mais velhos. Claro, dá um branco, ficam nervoso, mas todos ficam, né? A maioria fica. Então, talvez não seja desculpa. Então, ter isso bem claro, são coisas que já vai tirando do ombro, assim, sabe? E aí vai ter que ser você mesmo. Pode dar bom, pode não dar. E levar para um treinamento, quem sabe, do autoconhecimento. Sim. Ser você mesmo, não ser soberbo demais, porque a soberba é complicado. Só que humilde demais, ficar muito quietinho e não saber vender também não dá. Né? Respeitar o recrutador na hora que ele está falando, responder aquilo que ele está pedindo, responder um fora da curva um pouquinho a mais. No fundo, é tão básico. É tão básico. Não tem muito segredo. Aí que tá. Eu costumo dizer assim para a galera mais jovem, tá tão fácil crescer em uma empresa hoje. Tá fácil. Porque olha ao teu redor. A galera tá no celular hipnotizada, não sabe o que quer, não consegue se expressar. Enfim, a real é essa. Você tá no campo de batalha, você tá vendo. Então, quando eu vejo um adolescente ou um jovem que tá querendo realmente emprego numa grande empresa, eu falo, cara, tá fácil, velho. Só vai lá, seja humilde, vai lá se comunica bem, demonstra interesse. Coisas básicas que o pai falava pra gente em casa. Tem que ter brilho. Meu pai falava, tem que ter brilho. Sim. Entendeu? Tem que ser interessado. Tem que fazer pergunta, tem que mostrar, entendeu? Sim, no fundo, não, tá fácil crescer numa empresa. Sim. Faz o básico. Só que, assim, a galera talvez não tá ligada nisso. Faz o básico bem feito. Isso. Né? Faz o básico bem feito e mostra interesse. Mostrar interesse. Tem uma palavrinha que eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui. Alguém tá filmando ou não? Tá. Tem alguma filmagem aqui? Aí, ó, manda aí, ó, nessas 3 aí. Escolhe uma e manda bala. Sim, dizer sim para os desafios. Sim. Porque a garotada ou as pessoas... Ai, não posso. Ai, não quero. Ai, hoje não dá. No sábado não dá. Aí sabe o que o líder faz? Ele começa a não chamar essa pessoa. Ele começa a deixar essa pessoa de lado. Nunca pode. Nunca pode. Ah, quer saber? Quer ser promovido? Nem vou chamar. Ele vai dizer, não posso, não quero. Então, assim, a responsabilidade... Eu me lembro de mim, quando eu tinha os meus 20 anos, comecei no emprego lá na hotelaria, eu não sabia nada. Mas por que eu cresci, eu evoluí? Porque eu tinha responsabilidade e comprometimento. Coisa que você tinha da tua família. Né? E aquela coisa de pegar e não, vou fazer. Isso muda tudo. E essa coisa de humildade, Jefferson, é bem importante que o candidato, quando ele vai numa entrevista, ele pode estudar um pouquinho antes e pensar assim, o que eu fiz naquela empresa que foi legal, que todo mundo gostou. Esse tipo de coisa é legal você contar. Porque, às vezes, o funcionário fica o candidato fica humilde, fica ali pobrezinho, sabe? Não se mostra. Eu disse, nossa, eu fiz várias... Porque tem cada candidato que nos surpreende, que é tão lindo de ver. Porque ele tá quietinho lá, daqui a pouco a gente cutuca ele. Mas o que mais você fazia? Eu fazia tal coisa. Eu fiz 3 anos de engenharia civil, mas agora eu fiz 1 ano de tecnologia. Os 3 anos de engenharia civil nem coloquei no currículo. Você não colocou no currículo? Por quê? 3 anos de engenharia civil? Você matou, esses 3 anos foi jogado fora? Você aprendeu alguma coisa? Aprendi. Aprendeu muita coisa, muita coisa. Por que você não colocou no currículo? O currículo é a tua história. Sim. Coloca no currículo. Só porque você está na área de tecnologia, esses 3 anos te dão uma base sensacional para você desenvolver um projeto na área de engenharia, mesmo que você não queira ou não tenha dado certo na engenharia civil ou em qualquer outra graduação, coloca, nem que for incompleto. O recrutador não vai achar que você desistiu, que você é um cara que desiste. É onde eu queria chegar. Talvez essa
essa coisa de não querer contar a história por completo e tudo mais tem a ver com uma necessidade de aprovação ali na hora, um bloqueio, talvez, de querer sempre parecer lindo, né? Daí chega na entrevista, eu quero ser perfeito. Mas, no fundo, é imaturidade, né? Porque, assim, fala real, pô. Por exemplo, no meu caso, tá? Eu fiz jornalismo. Mas eu não sou jornalista, eu nem me chamo de jornalista, eu não aplico, não entro na área, beleza. Quando cai num assunto, né, beleza, fiz jornalismo. Ok, mas já imaginou se eu falasse, não, eu não posso contar que eu não segui carreira, tipo, que viagem. Mas a galera tá imatura nesse nível, né? Então isso acontece muito. É a mesma coisa que eu dizer assim, não vou falar que eu fiz hotelaria, porque hotelaria eu nunca... Não tem mais nada a ver com a minha área. Ou então, escreve lá. Às vezes, tem alguma coisa, por exemplo, datilografia. Eu fiz datilografia, eu não vou ficar contando que eu fiz datilografia. Aí entrega, né? Não, entregar a idade, né? Eu também fiz datilografia. Você também fez, né? Fiz. A SDF, JK, exato, cedilha, espaço, né? E colocava folha sulfite por cima, assim. Mas isso te deu uma rapidez aí para você digitar depois, com certeza que você foi melhor que outros. Eu acho datilografia que sim. te Vamos deu. defender a nossa idade aqui, meu Deus do céu. Eu fiz até taquigrafia, você sabe o que é isso? Eu não faço ideia o que é isso, taquigrafia. É um negócio para você ser secretária e você secretário, digitar uma ata, ser rápido, você tem códigos para escrever rápido. Capaz. Para você não escrever... Não sei se existe mais, eu nunca mais vi, mas eu fiz. E é bem legal, realmente. Caramba. Uma palavra, você simboliza ela mais rápido. Você escreve tudo mais rápido, assim. Então, é bem legal. Que doido, eu nem fazia ideia que era isso. Você viu? Capaz para escrever mesmo. Viu, me diz uma coisa, qual a importância do perfil comportamental dentro das empresas? Entender de perfil, entender que tem os dominantes, os influentes, os estáveis, os conformes, ou outras metodologias, né? Eu falo do DISC porque é a que eu uso profundamente até nos treinamentos e tal. Qual que é a importância disso no mundo das empresas? É extremamente importante, porque você pode colocar... É aquilo que eu falei lá no início, a pessoa certa no lugar certo. Não adianta você colocar um dominante talvez você possa me explicar melhor, porque eu não conheço muito dos 4 pontos. Eu trabalho com o PDA, análise de perfil PDA. Conheço também. E você tirar do que tem de melhor dessa pessoa, né? Sim. Como que para o líder é outra história, quando ele conhece a análise de perfil, o DISC da pessoa, Sim. ele vai saber lidar. Agora, o líder que quer, não adianta você aplicar uma análise de perfil, você dá para o teu funcionário. Se o teu funcionário usa disso para se autoconhecer, para olhar os pontos que ele pode se desenvolver, o que ele deve ou pode, e valorizar ainda mais o que ele tem, porque a gente vê nos nossos atendimentos, né, Jefferson, acredito que você tenha isso também, a maioria das pessoas que vêm até você é porque elas têm uma autoestima baixa, porque elas estão para baixo, porque precisam de um up. Então, valorizar aquilo que você tem de bom, Sim. de melhor, e trabalhar em cima disso. O que é de não tão bom, deixa para trás, deixa para lá, valoriza aquilo que você tem de legal e vai em cima daquilo. Por isso que se conhecer é importante, Se né? conhecer é super importante. E se o líder tem esse documento, essa análise na mão, ele vai conseguir lidar melhor contigo, ele vai conseguir te liderar de uma forma mais efetiva, melhor, vai saber que você não gosta de ser mandado, Sim. que você não gosta de ouvir, de ficar sendo chamado o tempo todo, de várias questões, assim, né? Eu tenho clientes que, quando foram procurar trabalho nas empresas, eles entraram com muito mais facilidade quando eles entregaram a análise comportamental, que é um documento que a gente gera com mais de 40 páginas sobre a pessoa. O que acontece? Ele falou para mim, cara, isso aqui vai ser útil. Eu falei, só encaminha isso junto com o teu currículo. E se não for o que eles querem, eles não vão nem te ligar. Sim, sim. Deu sorte porque era exatamente o que eles queriam. Eles queriam um cara para ser vendas e que fosse assim ousado. Então, Sim. dominante com influente. Influente gosta de pessoa, dominante é acelerado. Sim. Então, os caras olharam e falaram, nossa, é isso que nós precisamos. E demonstrou profissionalismo. Quem é que vai abordar uma empresa para entrar hoje e entra com um documento sobre si? Ó, esse sou eu. Muito bom. Analisem. Eu sempre digo isso para a galera. E funciona, muito bom. Eu, como headhunter do lado de cá, que faço essa busca,
Nossa, quando a pessoa me traz... eu tenho uma análise de perfil. Manda para cá, que eu quero olhar. Sabe o que pode ajudar? Porque vem de vários tipos, né? E, às vezes, um resuminho lá no final. Tem alguns testes que não tem. Então, às vezes, você que faz, dá um resumo. O que é o dominante? Nossa, eu estou sem bateria já. O que é o dominante? O que é o... se bem que tem 40 páginas, fala tudo. Fala tudo. Nossa, ali fala tudo, é verdade. O DISC ali, então, o teu isso é muito importante para as empresas investirem em perfil comportamental, entenderem disso, estudar sobre isso, falar sobre isso. Sim. Porque para nós, do desenvolvimento humano, é o DISC, todo mundo conhece o DISC, já viu o DISC, mas quem é que sabe ler pessoas? Porque eu, em 5 minutos, eu sei o perfil da pessoa. E eu já sei como conduzir a conversa. Agora, um líder deveria ter isso, um empresário deveria ter isso, um funcionário que quer trabalhar numa empresa grande, ele deveria entender isso. Então, o desenvolvimento humano, que infelizmente a maioria das pessoas pensa que é só coach falando de prosperidade, não, tem muito mais coisa por trás disso. Sim, tem um universo, muitas vezes. E às vezes os próprios psicólogos, que eu gosto muito, não aproveitam isso. Às vezes a galera que está estudando fica sabendo e não usa para venda. Então, a empresa tem que entender que nós estamos na geração do autoconhecimento, tem que entender que nós estamos na geração de aprender coisas novas mesmo, de entender de pessoas, de ler pessoas. Isso faz toda a diferença, né? Sim, faz toda a diferença. Muda tudo. E aproveitar, né? Uma ferramenta dessas é um investimento em você. Claro, sem dúvida. Né? Então, eu já vi gente me pedindo, né, análise de perfil, e aí você faz e daí deixa guardadinho ali, né? Ou a liderança, né? Meu Deus, aquilo ali vai um bom tempo, né, Jefferson? Aquilo ali dura algum... porque assim, a tua base, né? O perfil natural, ele não muda. O que muda é o adaptado, que ao longo do tempo a pessoa vai mudando, né? Eu lembro que quando eu fiz a primeira vez, eu tinha um diálogo interno de querer ser mais estável, que é o calminho, e mais conforme, que é detalhista, extremamente organizado. E isso era um sentimento de culpa que eu carregava dentro de mim, porque meu pai é conforme alto, e na minha infância meu pai era 3º sargento do Exército. Então eu cresci com aquele diálogo da disciplina. Nossa, aquela coisa era pesada. Então eu queria ser extremamente organizado, disciplinado. Uau, é lindo na teoria, mas eu tenho um perfil de pessoas. Eu gosto de comunicar e eu gosto de coisa rápida. Então eu sou dominante com influente, eu sou acelerado nesse negócio. E eu cresci com aquele diálogo interno. Depois, passaram uns anos, eu fiz de novo. Eu já não sinto que eu tenho que ser esse cara. Entende? Então, assim, isso muda tudo. Porque quando eu ia para uma entrevista, há muitos anos, quando eu ia para uma entrevista, eu lembro uma vez que eu fui fazer uma entrevista numa telecom, nem lembro qual mas uma das grandes. Daí a pessoa olhou para mim e falou assim, como é que você é, assim, para... as coisas, ela disse passo a passo, eu lembro, mas ela queria falar dos processos da empresa. E eu falei, será que eu falo a verdade? Porque eu sou horrível com passo a passo, com processo, com detalhe. Detalhe e planejamento, amigo. Ainda bem que eu tenho o Clayton, que eu tenho o Rodrigo, e ainda tenho que pedir ajuda para os outros, porque não é comigo. Aí, como que você acha que eu respondi? Sim, eu sou organizado, eu amo fazer planejamento. Você tá doido. E não é isso. Então, assim, a pessoa se conhecer, se libertar dessas crenças, você fala, cara, eu sei quem eu sou, entendeu? Eu tenho pontos fracos, mas tenho pontos fortes. Investir nos fortes. Então, essa mentalidade, quando a pessoa chega nesse nível, a coisa fica melhor, não fica? Por isso que a gente fala em seleção por competência, porque a gente tem umas pegadinhas assim, eu sou organizada. Tá, então me conta aí. Me conta aí, como é que você organizava aí teu dia a dia? Me conta, me fala teu processo, como é que era. Não. E aí a gente pega, sabe? Se a pessoa tivesse perguntado isso pra mim, tá. Daí você ia dar uma disfarçada, talvez, sei lá, daí não sei, né? Tem pessoas que saem muito bem nas entrevistas, né? Mas essa é a grande deixa, assim. Eu acho que uma vez teve uma entrevista que eu não fui legal, mas em geral eu arrepiava nas entrevistas. Sim. A comunicação Só que é o seguinte, não adianta enganar. Não. Uma vez eu entrei numa empresa e me colocaram para fazer trabalho de estável e conforme, né? Ou seja, paciente extremamente organizado. Beleza. Eu tava morrendo lá dentro. Sim, você fica infeliz, né? E eu tive uma líder, eu quero mandar abraço para ela se um dia ela estiver assistindo. Sheila, você salvou minha vida.
tá? Quando você me mostrou que eu estava infeliz. Nunca te disse isso pessoalmente, mas é bom você saber. O cara me chamou e falou assim, ó, eu quero você aqui. Eu gosto da tua pessoa, mas você tá infeliz nesse lugar. Sim. Ela explodiu a minha cabeça. Nossa. E eu olhei e falei, caramba, e não tem pra onde eu sair aqui. Não tinha um lugar pra eu crescer. Não era, tava no lugar errado mesmo. Aí eu comecei a me abrir pra novos horizontes. Enfim, eu saí daquela empresa, mas eu saí assim com o coração aliviado. Sim. Não sou eu que sou extremamente incompetente. Eu tava no lugar errado. No lugar errado. Pessoa certa. E quanta gente carrega essa dor, né? E olha, a gente encontra candidatos aí que são sinceros, bem sinceros. Olha, não me coloca nisso, que isso aí eu não faço. Legal. É muito bom. Só, isso aqui não é para mim. Mas quem já é mais maduro. Aí você pega gente que é mais maduro e aí fica tão mais fácil. Sim. Aí você vê a pessoa, assim, honesta, a pessoa assim, é centrada, né? Você já percebe outro estilo de candidato. Só falta assim, aprovado, né? A gente gosta disso, né? Isso não é para mim, não gosto disso. Eu tô procurando algo assim. E os bons, eu quero dizer os bons, as pessoas que querem buscar algo a mais, né? Não querem só um emprego, tô precisando de dinheiro. Né? Todos querem. Depois que tem um básico, né? A Maslow lá, elas vão querer um reconhecimento, elas vão querer um feedback. Os novos jovens vêm com aquele feedback, aquilo elas sabem, todo mundo sabe falar inglês. Feedback. Esse é inglês aí, todo mundo sabe. Feedback. Como é que você é de inglês? Não, eu sei falar feedback. Feedback. Ei, agora assim, ó, pra gente fechar esse assunto de empresa e funcionário e tal, se eu Jefferson, acabei de montar uma empresa, tá? E eu quero ter uma espécie de um checklist do que eu busco e tal. Como que monta isso? Porque tem gente que foca só na habilidade técnica, mas não é só isso. Como é que faz para ter se eu quisesse um checklist aqui para contratar, e pelo menos do que eu tenho que procurar numa pessoa? O que você me diria? Aí você procura uma empresa de RH, como nós, por exemplo. Jabá. Não, aí você precisa... É bem importante, a base é a descrição de cargo. Você precisa entender que cargos que você precisa ter básicos. Certo. E aí descrever isso, o que essa pessoa vai fazer. Então, você busca lá a descrição sumária, o que é esse cargo, o que essa pessoa vai fazer. Obviamente que depois que começa no trabalho, no processo de trabalho, as coisas vão mudando. Tá. Mas aí fica mais fácil de você mudar. Tem pessoas que não gostam, dizem, é só um papel. Não, isso te dá a base para tudo. Para você fazer as competências, porque em cima das atividades você vai descrever as competências que cada um tem. Claro. Por exemplo... Vender. A pessoa falar ao telefone e fazer a venda. Que habilidades que você precisa? Comunicação primeiro, respeito, né? Saber atender o telefone. Certo. Né? Claro, não tão detalhista assim. Então, você vai buscar as competências. E aí, depois disso, com as competências, você vai atrás das perguntas certas para buscar o candidato certo. E esse lance comportamental, assim, dá para sentir na entrevista já? Dá para sentir essa pessoa, questão às vezes meio, não vou dizer caráter, mas essa coisa mais de valores e tal. Dá para sentir tudo. Porque às vezes na contratação o pessoal erra nisso, né? A pessoa tecnicamente é bom, tem competência, mas não está disposta. Não, a gente consegue identificar. A gente erra também, né? Imagino. Nós também, a gente erra. Às vezes a gente não identifica, né? Gostou da pessoa ali, percebeu tantas coisas que ela já fez de legal e não viu determinada coisa. Mas a gente consegue ver, sim, através do que ela já fez, como que ela foi, porque ela fala um furinho que ela fez lá, assim, tinha lá dinheiro no caixa, sei lá, não tô me lembrando agora. Sim. Mas tinha um dinheirinho no caixa e não sei o que, aconteceu isso. Ou então ela vem falando demais, assim,
falhas, coisas que... ou então não bate a história, daí você vai ver, talvez ela tenha mentido um pouquinho. Então, tem várias pulgas atrás da orelha que ficam, assim. Aquela frase, né? Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo, né? É, Eu só veio falando demais do antigo trabalho. Isso, então, assim, não tem um segredo, seja você, não, mas... Eu tava uma vez experiência. Eu estava uma vez numa empresa e daí me apresentaram várias possibilidades e tal. Jefferson, ajuda a gente a dar opinião e tal. Como eu estava atendendo, eu falei, não, beleza, vamos dar opinião. 3 estavam vindo para aquela empresa porque as outras eram muito ruins. Sim. Tipo, um padrão, as outras são muito ruins. E aquelas histórias, eu falei, peraí, me fala uma coisa. As outras são tão ruins assim mesmo? E o cara, eu falei, cara, beleza, é teu concorrente, agora esquece que é concorrente e se coloca no lugar dele, será que é tão ruim assim? E a gente começou a perceber que no fundo, a pessoa que estava vindo era o problema. E tem gente que está vindo e ela é o problema. Ela arruma confusão, ela faz coisa errada, ela não está disposta a mudar. Aí tá sempre tem uma vítima que ficou para trás, né? Ela é a vítima das empresas que ela passou e assim vai, tudo é ruim. Sim. Então, acho que isso é algo para sentir também, né? Tem sempre os dois lados, né? Sim. Tem o lado empresa e o lado funcionário. A empresa, não adianta ela também, que nem eu te disse antes, né? Nós vamos lá num evento amanhã, fazer uma virada de chave, a empresa vai entregar um RH bem bacana, mas não adianta a empresa dar condições e o funcionário, ela não é mãe nem pai, ela não vai ficar, nem pai e mãe faz isso, né? De ficar ali em cima e te dizendo, agora você faz esse curso, agora você faz aquele, à noite seria legal você ler, seria legal você estudar, ou te dar um tempo. Então, nem tudo precisa, o funcionário precisa querer. Sim. Ele precisa gostar daquilo ali. Então, a gente sempre diz que o funcionário, ele deve estudar a empresa também, onde ele vai trabalhar, né? Senão... Ele deve procurar ali, ver, será que eu me vejo nessa empresa? Eu falo muito isso. Agora é hora de você pensar. Será que você se imagina ali dentro? Né? Ou então a gente fala, quando você for na empresa, olha tudo, olha as pessoas que estão lá trabalhando. Pergunta, você tem um amigo que trabalha lá? Fala com o amigo. Não vai ter problema. Lá. Fala com o amigo e veja o que ele diz da empresa, se ele gosta. Porque não vai ter empresa perfeita e não vai ter pessoas perfeitas. É isso aí. Né? É essa clareza, né? De estar vulnerável e saber que os outros também são. Exatamente. Agora me fala aí, quais são os próximos passos, teu futuro, o que você está divulgando, teus projetos? Jefferson, é tanto projeto, né? O nosso carro-chefe é recrutamento e seleção, né? Mas a gente está fortemente trabalhando com consultoria em gestão de pessoas. Ou seja, nós entramos no RH da empresa e nós fazemos toda essa ajuda desse processo. Legal. Como montar um RH, né? Nós estamos com algumas empresas nesse formato. Então, como a gente monta, como a gente faz um plano de ação para o ano todo do RH, como que o RH avalia, como que o RH verifica clima, né? Nós também aplicamos clima organizacional, né? Pesquisa de clima. Mentoria, então, em geral, né? A gente faz bastante isso. Carreira também, né? Agora, para o funcionário, né? Para o colaborador. A gente faz job hunting também. Então, que é isso? O job hunting é o contrário de headhunter. O headhunter vai atrás do funcionário, do candidato. E o job é o contrário. O job vai atrás do emprego. Caramba, sério? Então, o Jefferson é um ótimo comunicador. Ele está querendo um trabalho. Vou fazer outro exemplo aí, né? Olha a minha bateria aqui. Já vai acabar. O Joãozinho é excelente funcionário e ele não está conseguindo se colocar no trabalho, né? Aí ele busca a nossa empresa e nós buscamos os candidatos, as vagas que ele pode se encaixar. Mas para isso a gente precisa de um período de conhecimento dele, né? A gente precisa conhecê-lo. Então a gente faz geralmente 1, 2 mentorias com ele, né? A gente verifica o currículo,
a gente entende toda a história dele, porque como é que eu vou vender? Nós somos vendedores, né, Jefferson? Vendedoras. Sim. Eu sempre falo para as meninas que trabalham comigo, são todas mulheres, né? Só tem um rapaz, um homem que é designer gráfico. As meninas, gente, nós somos vendedoras, precisamos conhecer muito as empresas com as quais nós trabalhamos. Sim. Porque a gente precisa mostrar para o candidato que essa empresa é boa. Né? A gente precisa conhecer o lado bom dela, o que ela tem de bom e o que ela não tem de bom, como a gente falou, né? Sim. Senão, como é que a gente vai dizer para o candidato o que ele vai fazer, Sim. como é que vai ser lá? Então, a gente procura ir visitar as empresas com as quais a gente trabalha, então, né? você também dá essa mentoria, ajuda nesse negócio. Que legal, eu nem sabia Também, que existia. isso sim. Uhum, Que massa. uhum. Top. Muita coisa. A gente faz pesquisa de clima, pesquisa de desligamento. A empresa não entendeu por que o funcionário saiu. Ela nos aciona e aí nós fazemos a pesquisa, né? Nós entrevistamos esse colaborador porque ela vai falar que eu saí porque achei uma outra proposta, mas o porquê de fato. Sim. Para que você ache a razão, né? A base do problema. Você vai na base. Então, com a gente, as pessoas são mais sinceras, né? Elas fazem de verdade, elas falam de verdade, né? O que está acontecendo naquele ambiente. E a gente repassa isso para a empresa. Então, tem N coisas ali. Tudo que é relacionado à gestão de pessoas, que interessante. a gente trabalha. E o nosso curso de recrutamento e seleção, a gente fez no final do ano. A gente ia fazer em abril, ia fazer em maio, ia fazer em junho. A gente não sabe ainda quando vai ser. Agosto agora não vai ser mais. Então, talvez tenha o curso de recrutamento e seleção. Que legal. Em company também, mas para empresas maiores, porque a gente dá ele para recrutadores, para líderes, para donos de empresa, né? Que legal. Ou seja, trabalho não falta. Trabalho não falta, para que eles entendam como faz, né? Um processo. Que legal. Quantas empresas você está atendendo hoje? Hoje, em torno de 40 empresas. Meu Deus do céu. Claro, eu não vou em todas, mas recrutamento e seleção, um liga daqui, outro liga dali. A gente tem uma equipe boa, uma equipe legal. Muito boa. Muito São bom. a casa das 7 mulheres. Legal, hein? Mais 2 que estão fora, 2 que estão fora, que nos ajudam nos outros processos, né? Que legal. Então, tem uma turma boa, assim, bacana. Muito bom, eu espero que para quem está assistindo, ouvindo a gente, possa ser agregador para você que é empresário. Lembra que eu falei, você é empreendedor, você tem que se tornar empresário. É diferente, não é a mesma coisa. Empreendedor é um comportamento, empresário é uma profissão, é uma forma de se trabalhar, ok? Embora no Brasil o empresário não é tratado como profissional, mas é. Aí beleza, você virou esse empresário, você precisa saber trazer pessoas. E se você está do outro lado, querendo trabalhar e querendo crescer numa empresa grande e tudo mais, você também precisa desse papo aqui. Então, espero que tenha feito sentido e eu quero pedir para você deixar seu comentário, você aí compartilhar com a gente para chegar até mais pessoas. Onde que eu encontro aí você nas redes sociais? Fala seus endereços para nós. Jefferson, a gente nem entrou no assunto de melhores empresas para trabalhar. Lembra que você me falou? Bora, olha essa. Na próxima. Pega, não, dá tempo ainda. Não, manda bala. Fala desse negócio das melhores empresas para trabalhar. Como é que chega nisso? Com muito trabalho, né? Porque isso é forte. E em Cascavel, inclusive, temos essas empresas, né? Melhores para se trabalhar. Com uma estrutura de RH organizada. Porque senão não tem. Tá. Né? Tem que ser uma estrutura de RH organizada e os colaboradores votam. Né? Existe um sigilo aí onde os colaboradores... Então, é legítimo. Não tem essa coisa, vou comprar o meu voto. Né? Os colaboradores votam, vai para uma plataforma lá do GPTW. Inclusive, nós somos... A consultoria em gestão de pessoas, Fabiana Poletti, ela é parceira de um dos parceiros do GPTW. Né? Se alguém tiver interesse em querer ser um Great Place to Work, melhor empresa para trabalhar, ela pode nos acionar. E claro que existem toda uma metodologia para se chegar, só que não é... O prêmio vem depois. Primeiro o bom trabalho, depois o prêmio, né? Claro. O bom trabalho, depois o prêmio. Então,
Se você tem um turnover baixo, se você tem feedback, comunicação, que são a base, um bom recrutamento e seleção, Então você a empresa pode buscar isso, né? Ela pode buscar. E tem um valor isso. gigante para as empresas poderem entrar nesse ranking, Sim. porque isso também atrai pessoas certas e até investidores, né? Atrai. E eu já tive candidatos que disseram assim, eu cheguei nessa empresa porque eu procurei em Cascavel empresas que são GPTW. Caramba, que legal. Legal, né? Uhum. E deu certo, realmente essa pessoa foi contratada porque ela queria trabalhar numa empresa que tivesse o selo GPTW. Uau. Existe o selo e existe o ranking. Né? O ranking, nessa 7, eu sempre fui ranqueada. Eu não, né? Quem dera eu, né? Mas contribuiu, né? Contribuí. Mas as empresas, obviamente, né? E o ranking é muito legal, porque todo ano você quer vencer o ranking, você quer melhorar. Entendi. Então, você fica lá, fiquei em 7º, agora eu quero ficar em 4º, quero ficar em 3º, quero ficar em primeiro. Legal. Então, tem toda uma metodologia muito legal. Caramba, então existe essa coisa. É outra coisa que eu desconhecia também. Porque na minha cabeça é como se viesse uma pesquisa de fora que auditorasse as empresas e acabou. Não, então os próprios funcionários contribuem para isso. Existem empresas grandes, mais de 1.000, que existe alguma coisa assim, que é por como é que fala? Por amostragem, porque não consegue, alguma coisa assim. Mas me diz uma coisa, as empresas pequenas entrar nisso? Tem um número mínimo lá. Se não me engano, são 30. Tá, não é tão... Não. Que legal. Era 10, passou para 30. Eu estou um pouco confusa, porque Tá mudou um pouquinho as regras. Mas 30 você já consegue ter ali E é uma pesquisa. É uma pesquisa, não deixa de ser uma pesquisa. Não deixa de ser, não. É uma pesquisa. Sim. Você recebe um relatório depois, com todas as informações. O que foi votado menos, o que foi votado mais, como é que ficou tua pontuação comparado com a benchmarking. Você faz uma comparação com outras empresas do mesmo ramo. Uau! Então, é muito legal. E tem uma metodologia já de anos, né? Que estão no Brasil há muito tempo, no mundo há muitos anos já. Então, vale muito a pena. Que massa. Bem legal. Interessante, porque quem está nesse ramo, igual você, é normal. Mas para mim, que nunca tinha entendido como funciona, eu fico pensando, tem empresas que gastam horrores em outdoor para mostrar a sua marca e nunca pensaram em investir num selo. Nunca pensaram em ter Porque isso força a pessoa a ter um clima legal na empresa. Sim. Força a pessoa a tratar bem quem está com ela. Tem tudo isso, né? Você não imagina Vira uma estratégia, quanto que o RH, sim, e o RH tem a métrica. Olha, vem o plano de planejamento estratégico. Esse ano a gente ficou em 50º, porque eu já participei lá da 100 melhor, a 100, né? Entre as 100 ficou lá. Teve um ano que a gente ficou em 80 e poucos, e depois no ano seguinte foi para 30 e poucos, se não me engano. Foi assim... Uau! Uma mudança drástica. Então, veio lá um planejamento estratégico da diretoria. Olha, você tem a meta de chegar a tanto. Então, tudo isso estimula. O que nós vamos fazer de diferente? Como estimular esses colaboradores aqui? E claro que não é o RH sozinho, né? Não. Tem que ser a diretoria, a liderança, todo mundo junto. Que massa. Né? Bem legal. Então, isso faz diferença no resultado, né? Sim. Com certeza faz. Com certeza. É isso aí. Clayton, já prepara uma pesquisa aqui entre nós, viu? Vota a favor, tá? Eu, Rodrigo e o Clayton, vamos votar aí. O GPTW. Vamos votar. Vamos fazer o nosso ranking aqui. Mas primeiro vamos contratar a Fabi para dar uma força aqui, para organizar. Isso mesmo. Então, Minha irmã, obrigado pelo papo, viu? Obrigada a você. Eu tenho certeza que isso aqui vai render muitos cortes, entendeu? Tanto para as nossas redes sociais e para quem acompanha o episódio inteiro, agrega pra caramba, porque tem muita informação. Sim. Né? Mas assim, informação de quem está no campo de batalha é totalmente diferente. Sim. Porque eu posso ir lá num blog lá e ver um texto, ok, mas você está vivendo agora, em 2023, isso. Você está no... É verdade. E nós não estamos falando de alguém que atende 2 empresas, entendeu? Estou falando de 40. Sim. Que tem agora. Se for somar todo o resto, então, enfim. Estilos diferentes. Então é muito legal. Eu te agradeço pelo teu tempo, pela tua entrega. Eu te agradeço também. E conte comigo, viu? Eu fiquei de passar o meu @
Agora é a hora. Atenção, manda bala. @fabiana.polete. Legal. Polete é um L, 2 T's. E aí me encontra no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. É tudo consultoria, gestão de pessoas, Fabiana Ótimo. Polete. Vai achar o site. Fechou. Então, ó, segue lá a Fabiana, me segue também no Instagram, @Jefferson de Lima. E nós estamos juntos. Obrigado por tudo. Conta Obrigada comigo e vamos pra cima, viu? Muito bom esse papo, adorei. Adorei você e todo mundo aí. Tamo Obrigada, junto. gente. Até Se mais. você assistiu e curtiu, deixa seu comentário, seu like, manda para mais pessoas. Se você nos ouve pelo Spotify, pelas outras plataformas de áudio, saiba que é muito importante compartilhar. Tamo junto. Te vejo no próximo episódio. Fechou, galera?